Eu estou no município de Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo. Eu acabei de atravessar a trilha do Sapucaitava para mostrar para vocês onde possivelmente o Hans Staden naufragou junto com a sua tripulação. Essa era a segunda vez que Hans Staden visitava o Brasil e ele estava fazendo uma viagem sentido sul ao norte. A intenção dele e de toda a sua tripulação era conseguir reparar ou conseguir uma nova embarcação no Porto das Naus, em São Vicente, para poder seguir viagem. Acontece que um de seus tripulantes, Romão, ele se confundiu, ele achou que ele estava entrando em São Vicente, no Porto das Naus, mas na verdade era o litoral de Itanhaém. E era um dia chuvoso, era um dia de pouca visibilidade, e eles fizeram a curva para entrar na Barra de São Vicente, onde hoje é a Santos e São Vicente, e eles acabaram dando de encontro com as pedras aqui nesta região. Há certa semelhança sim, e é explicável por que o Romão ele acabou se confundindo. É por isso que provavelmente o Porto das Naus seja onde a gente encontrou as ruínas do engenho de Jerônimo Leitão. A gente pode imaginar o desespero dessa tripulação que naufragou aqui na região. Como era inverno, a água estava muito fria, então Hans Staden ele relata que tinha tripulantes correndo para lá e para cá para conseguir aquecer o corpo. E aí, andando por aqui pela região, eles encontraram uma vila e dessa vila eles seguiram andando até São Vicente. Os relatos de Hans Staden reforçam a ideia de que o Porto das Naus ficava onde realmente hoje está as ruínas do engenho de Jerônimo Leitão. Porque pela semelhança geográfica e pela curva que a embarcação fez para ter batido nas rochas, e pela manobra que o Hans Staden descreve, não havia mais como voltar, então eles deram de cara com um paredão rochoso. Eles devem ter se acidentado em alguma parte daqui da Praia dos Sonhos ou da Praia dos Pescadores, fazendo uma curva semelhante à curva que a gente encontra ali em São Vicente, onde está mais ou menos a Ponte Pênsil hoje. O Hans Staden ele foi um aventureiro que esteve por 2 vezes no Brasil e acabou sendo capturado pelos índios tupinambás. Quando ele conseguiu regressar para a Europa, os seus relatos ganhou muita fama e ajudou a fomentar o imaginário ao Brasil. Para a gente entender Hans Staden e a sua importância no contexto da Costa dos Fortes, a gente vai voltar no caminho que dá ao Forte São Luís e conhecer a morada de Hans Staden. Olha só, daqui já dá para ver o Forte São João lá do outro lado. Então a gente já consegue entender qual que era a estratégia do Hans Staden ficar aqui. Aliás, isso é muito óbvio, porque daqui, com mais 3 artilheiros, ele cuidava do Forte São Felipe, que era mais uma paliçada de madeira, e do Forte São João do outro lado, para prevenir os ataques contra os índios tupinambás. Então essa daqui era a vista do Hans Staden quando ele acordava de manhã cedo. Ele tinha que tomar conta da paliçada do Forte São Felipe e também do Forte São João, como foi contratado primeiramente por 4 meses, e depois o seu período vai se estender aí por mais 2 anos, quando finalmente ele acaba sendo capturado pelos tupinambás. Nós temos um padrão aqui, dá pra ver que isso aqui não é natural. Eu tentei mostrar isso aqui vindo durante o Forte São Luís e não ficou tão claro assim. E esse padrão aqui, ele remonta a um período posterior aos fortes. Na verdade, aqui era a armação das baleias, onde eram capturadas baleias para extração do óleo, que era utilizado na iluminação pública, nas construções, enfim. Então, vocês estão vendo que eu encontro várias pedras com cortes, ângulos bem definidos, como é o caso dessa pedra aqui. Então, todas essas pedras aqui são reminiscências desse período, da ermida do Guaibê, da armação das baleias e até mesmo dos fortes, como a gente já vai ver logo ali à frente. Então Hans Staden, ele foi contratado pela coroa portuguesa para tomar conta de toda essa região aqui. Na verdade, tomar conta da entrada do Canal da Bertioga,
do Forte São João e do Forte São Felipe aqui. Então a casa-mata do Hans Staden, ela ficava em algum lugar naquele morro ali atrás. Vai ser difícil precisar aonde que ficava essa casa-mata, precisa de mais pesquisas, de mais investigação. Mas, de qualquer maneira, era em algum lugar por aqui, onde hoje a gente tem lugares para camping, alguns restaurantes, um lugar bem agradável para você passar aí um fim de semana com a sua família. Mas era daqui, de algum lugar, que o Hans Staden, então, com mais 3 artilheiros, fazia a proteção do canal da Bertioga. Então, atravessar o canal para lá e para cá, isso era uma rotina comum para o Hans Staden, né? Durante esse tempo que ele ficou aqui. E antes dele se estabelecer aqui na região, ele fez uma viagem para o Brasil e a sua aventura se passa em Pernambuco. Isso foi em 1548 e na ocasião ele foi convocado para ajudar um cerco que os europeus estavam sofrendo na região do Pernambuco contra os índios. Ele conta no seu livro que eram cerca de 120 pessoas contra 8.000 do lado adversário, do lado dos índios. E aí ele chega com a sua tripulação, cerca de 40 homens, para ajudar a vencer essa batalha. Depois disso, ele acaba entrando em conflito com um navio francês. E aí então, derrotados por esse navio francês que estava vindo comercializar madeira aqui no litoral brasileiro, uma prática que os franceses vão fazer muito na região onde hoje é o Rio de Janeiro, como a gente viu aí na questão dos Tupinambás. E então, derrotado com a embarcação avariada, ele volta para a Europa. Alguns anos depois, então, ele embarca novamente e vem para o Brasil pela segunda vez. Então, em 1549, ele embarcou na Senábria, que era uma embarcação que saiu da Europa e tinha como destino o Rio da Prata, em direção ao sul. Acontece que no meio do caminho ele sofreu aí com tempestades e a embarcação acabou não conseguindo chegar no seu destino. Eles acabaram atracando no Paranaguá. Lá eles descobriram que se tratava de amigos, né, de portugueses, e depois então eles resolvem subir até São Vicente, onde eles pudessem se restabelecer, né? Acontece que no meio do caminho eles acabaram naufragaram em Itanhaém. Eles vieram andando até São Vicente e de São Vicente, então, o Hans Staden vai ser contratado para tomar conta deste lugar aqui que era chamado de Ibrioca, que vai, adaptado para os dias de hoje, se tornar Bertioga. Um belo dia, Hans Staden saiu para caçar e acabou capturado pelos índios tupinambás que estavam pela região. Ele conta em suas aventuras que os índios desejavam capturar guarás vermelhos e estavam escondidos em alguma ilha próxima à região, o que nos leva a acreditar que Hans Staden foi capturado no rio Itapanhaum, em Bertioga. Existem 2 possíveis locais onde o Hans Staden tenha sido capturado. A Ilha do Guará, que fica mais ou menos próximo da Prainha Preta, ao lado da Prainha Branca, acesso à vila da Prainha Branca, no Guarujá, ou então aqui no rio Itapanhaum. Eu acredito que pela descrição, pela narração de Hans Staden, ele tenha sido capturado aqui no rio. Por quê? Porque ele saiu para caçar e nessa caçada ele foi capturado pelos índios que estavam escondidos numa ilha próxima. E dessa ilha próxima eles queriam capturar guará vermelho. E aí é que está a diferença. Porque o guará, ele prefere áreas de mangue para se alimentar. E a ilha do Guará, que fica na praia, não é área de mangue, é área de praia, é mar aberto. Então, apesar do nome sugestivo, que me induziu a acreditar que ele tenha sido capturado lá, pela descrição dos relatos do Hans Staden, ele teria sido capturado nessa ilha, e dessa ilha os Tupinambá avistaram um grupo de tupiniquins vindo contra eles. Então os Tupinambá pegaram Hans Staden como refém e partiram. E na hora que eles passaram em frente ao forte, eles passaram erguendo Hans Staden, tipo assim, se atirar ele morre, e levaram ele para o litoral norte. Então, se ele teria sido capturado na Ilha do Guará, essa passagem não seria possível porque eles passariam uma distância longe o suficiente para os tiros de arcabuz não acertarem o Hans Staden. Então é aqui, no rio Itapanhaú, que eu acredito que o Hans Staden tenha sido capturado pelos Tupinambá. Atrás de mim eu tenho uma das ilhas onde o Hans Staden foi capturado. Na verdade ele foi surpreendido pelos Tupinambá em uma ilha mais para baixo
E depois os tupinambás trouxeram ele até aqui porque a intenção dos tupinambás era também a caça do guará vermelho. As penas do guará vermelho eram muito estimadas para a confecção de ornamentos, e esses ornamentos também eram comercializados com os franceses, principalmente utensílios e armamentos. Só que provavelmente foi justamente nessa ilha que os tupinambá avistaram um ataque tupiniquim, então eles fugiram passando pela frente ali do Forte São João. Pelo menos é isso que dá a entender os escritos de Hans Staden. Após ser capturado, Hans Staden foi levado para o litoral norte, uma paisagem parecida a essa com que a gente está aqui, a paisagem de Ubatuba, que a gente viu no episódio anterior. E muito do que aconteceu lá a gente sabe por meio da sua obra. Não só a sua obra explica o que aconteceu com ele, mas traz muitos elementos da cultura indígena, como essa cultura indígena posteriormente ela vai sendo adaptada e vai formando a chamada cultura caiçara, dessas populações que vão viver no litoral, na costa do estado de São Paulo principalmente, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro e também na Baía de Paranaguá, no estado do Paraná. Então aqui a gente tem o que aconteceu com ele. Ele foi levado lá, a promessa seria que ele seria morto e devorado, né? Porque era uma tradição entre os índios tupinambá, mas isso não acontece. Por várias vezes ele acaba não sendo devorado, né? E aparentemente ele atribui a sua sorte a Deus, né? E ele inclusive questiona os deuses dos índios. Em algumas passagens você percebe essa disputa entre o qual Deus seria mais válido, né? Por vezes ele atribui a sorte dele à divindade cristã, mas uma das passagens é muito significativa quando ele encontra Cunhambebe, que segundo ele era o rei supremo dos indígenas, dos tupinambá. Cunhambebe era um grande guerreiro, como a gente sabe, né? Como já falei aqui no episódio anteriormente. E Cunhambebe tem uma conversa com Hans Staden, uma conversa de cunho estratégico. Era interessante para Cunhambebe manter o Hans Staden vivo, porque através do Hans Staden, Cunhambebe estava conhecendo seus inimigos, os portugueses, que se aliaram aos tupiniquins. E aí, com essas conversas, a gente começa a imaginar quais foram as manobras que os portugueses fizeram para se aliar aos tupiniquins e também quais foram as manobras de resistência e guerra dos tupinambá, que estavam no litoral norte. E finalmente o Hans Staden conseguiu ser resgatado por um navio francês que estava navegando ali na costa do litoral norte. Ele foi resgatado por esse navio francês, ainda passou por uma situação de conflito onde ele foi ferido e mesmo ferido ele conseguiu chegar na Europa, onde ele conseguiu regressar para casa. Mas como a gente viu no episódio anterior, os índios tupinambás eles acabaram perdendo a guerra contra os portugueses. O Tomé de Souza ele aparece com uma força bélica muito grande com o auxílio de muitos indígenas tupiniquins e eles colocam uma pedra final na história dos índios tupinambás. Então agora no próximo episódio a gente vai ver a União Ibérica e a fortaleza de Santo Amaro. Obrigado.